Vamos falar sobre o Evangelho, né? O Evangelho de hoje nos apresenta uma verdade fundamental. Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Ele nos ensina que a fé não se resume a palavras, mas se reflete na obediência e na prática da vontade do Pai. Cada um de nós é chamado a viver segundo os mandamentos e a transmitir essa verdade para os outros. Mas como a gente pode fazer isso em um mundo tão cheio de desafios, hein? Para refletir sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio para tomar o nosso café o Padre João Bosco de Deus, missionário redentorista. Padre, bom dia. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Pode ficar à vontade aí. Muito obrigado, Wilker. Para a gente começar essa nossa conversa. Amém, coisa boa. Padre que também estava participando do retiro. Estou ainda lá durante o dia e venho à noite para apresentar o Boa Noite, meu pai, pós e volto de manhã. E aí aproveita para passar aqui e tomar café. Aqui com vocês. Amém. Vou servir o café para o senhor? Por favor, Wilker. Para a gente começar por favor. aqui. Aqui não tem jejum de manhã, não. Esse santo café aqui é recheado. Tem que tomar o santo café para começar esse dia com energia, né? Importante demais. Muito bom, hein? Muito bom. É isso aí. Padre, Jesus nos ensina que a lei de Deus tem um propósito superior e que não devemos somente ouvi-la, mas colocá-la em prática também. O que esse ensinamento nos mostra sobre a forma como a gente deve viver a nossa fé, praticar a nossa fé no nosso dia a dia? Ô Wilker, veja bem, você que está aí do outro lado nos acompanhando nesta manhã maravilhosa, aqui no Santo Café, que o Evangelho de hoje é uma continuação das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Então, Mateus capítulo 5 inicia Jesus falando das bem-aventuranças e depois ele vai falar que nós somos sal e luz para o mundo e depois falar sobre o trecho de hoje em que ele diz que nenhuma lei será abolida, mas pelo contrário, planificada com o amor e a misericórdia. Então, o que você pergunta hoje é como fazer para a gente entender a palavra de Deus e praticá-la? Através das bem-aventuranças. A bem-aventurança é uma tradução da antiga escritura para o mundo em que Jesus vive, em que ele quer deixar como herança para cada um de nós. Então, felizes os pobres em espírito, os mansos, ou aqueles que estão aflitos hoje com as preocupações da vida, aqueles que têm fome e sede de justiça, enfim, as bem-aventuranças que nós conhecemos, elas refletem para nós o mandamento divino da palavra de Deus, para que a gente possa colocar em prática a palavra, a lei de Deus em relação às pessoas que vivemos. Então, muitas vezes ficamos preocupados ali em querer guardar ou decorar um trechozinho da Bíblia, dizendo que nenhuma vírgula, nenhuma palavra passará, mas enquanto Jesus está falando que nenhuma vírgula, nenhuma letra do Evangelho passará daquilo que ele prega, daquilo que ele mostra como verdade de amor para nós e que está descrito aqui nas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças interpretam e respondem nós a resposta de Jesus para a gente viver o Evangelho. Tá, então podemos dizer que Jesus não veio para mudar a lei. Ele veio então para nos provocar uma mudança interior, uma transformação na forma de agir, na forma de viver. Muito bem, até porque a lei, a primeira leitura de hoje fala da lei, o livro do Deuteronômio. Moisés está falando da lei e na primeira leitura de hoje. E ele vai dizer assim, ó, haverá uma nação em que a lei é tão próxima, em que o Deus está presente no meio do povo, haverá outro Deus melhor ou maior do que o nosso? Porque Deus está presente no meio de nós. E realmente, por estar presente, é que Ele nos dá o seu Filho Jesus. Jesus é Deus conosco. E nos dando o seu Filho Jesus, Ele nos dá também a capacidade de viver a sua lei, não somente ter ela distante. Porque a lei do Senhor não veio para simplesmente abolir ou julgar o ser humano ao ponto de condená-lo. Deus não faz a gente para ficar condenado, nós estamos condenados, mas para sermos salvos. E já que é para sermos salvos, tem que ser algo que a gente busque e consiga praticar. Porque se eu for buscar a palavra de Deus simplesmente para me sentir condenado, julgado e condenado, eu não consigo me transformar, me converter, mudar de vida, ir adiante. Então a palavra de Deus é para que a gente se movimente, se anime, se encoraje, lute,
por dias melhores. E as bem-aventuranças vão ensinar isso. Se a gente estiver sofrendo, estiver preocupado porque está fazendo o bem, não está vendo o fruto, a gente está esforçando, está praticando, está correndo atrás, né? Tá falando coisas boas e mesmo assim não está vendo tantos frutos, coragem, ânimo, não acabou ainda. Feliz daquele que assim Deus vai encontrar no último dia, se esforçando, praticando, correndo atrás, e mesmo que o mundo persiga, mesmo que as pessoas falem mal, mesmo que a gente não consiga as glórias, os louros do mundo, mesmo assim Ele está conosco, Ele não está distante de nós. Então a palavra de Deus está sendo cumprida. A palavra de Deus está sendo cumprida, porque o mandamento é esse. Jesus veio trazer a interpretação da palavra de Deus, que é o amor. O amor a Deus, o amor ao Pai, o amor, o louvor a Ele e ao mesmo tempo o amor ao próximo, a prática do amor, a prática da misericórdia, mesmo que as coisas não vão do modo que a gente gostaria que fosse. Perfeito. E ele vai dizer também que quem descumprir qualquer um dos mandamentos será pequeno no reino dos céus. É muito fácil para a gente seguir aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que nos convém e relativizar o restante. E Jesus vem dizer que isso é perigoso. É muito perigoso, porque aí a gente cria um mundo particular, né? A gente cria um Deus nosso, uma idolatria. A gente entende idolatria como se fosse assim, simplesmente ter um outro totem do lado aqui. A gente construir um totem e começar a adorá-lo, né? Um bezerro de ouro, um totem, uma imagem. Muita gente critica às vezes a gente, vocês estão com idolatria com a imagem do Pai Eterno. Não é isso. A gente sabe que ali tem só uma imagem. Ali não é Deus, ali é uma imagem de barro que cai no chão e quebra. Deus está no outro plano, Deus é muito superior a isso tudo, a todos nós. Mas a idolatria verdadeira que o mundo cria não é nem uma imagem de barro, nem um totem. A idolatria verdadeira é um Deus ao meu modo, é um Deus do meu jeito, que me satisfaça, que me responda do jeito que eu me dê quero. Conforto. Me dê conforto. A gente muitas vezes precisa desse conforto e a gente cria, né? Vai criando coisas. Isso, e vai criando idolatrias quanto ao dinheiro, quanto às pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, tem pessoas que idolatram o outro, né? O dia que ele cai, o dia que dá errado a coisa, a casa cai também. Porque construiu uma casa sobre a areia, construiu uma casa sobre uma pessoa inteligente, capaz, bonita, desenvolvida. Um artista, um político. Hoje em dia a gente vê isso muito nitidamente, né? As pessoas criam um herói. O Brasil costuma fazer isso, não só o Brasil, mas no Brasil isso é muito claro, muito forte, né? A gente cria um herói e aí a gente corre um risco muito grande. Aí não cumpre a palavra de Deus. É isso que está falando, deixa para trás. Deixa para trás a palavra de Deus, porque começa a criar o seu próprio decálogo, sua própria lei. Começa a criar seus próprios pensamentos. É assim, pronto. Tem gente que fala assim, é assim, pronto. Não se abre a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que nós devemos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Ser sal e luz da palavra de Deus, iluminando o mundo que a gente vive, levando o amor a Deus, acima de tudo, lógico, e o amor ao próximo, como bem-aventuranças. Aqui, ó, por exemplo, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Misericórdia é tudo que o Pai Eterno pede para nós, viu? Misericórdia é o amor traduzido em prática, em bem-aventuranças, em fazer o bem, em animar o próximo, em olhar com o coração, misericórdia, agir com o coração. Enfim, felizes os puros de coração, felizes os que promovem a paz. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pela manhã agora a gente aqui no Santo Café, eu te peço, não deixe o ódio, a falta de amor, a decepção tomar conta de você e falar mais forte que as bem-aventuranças, porque a gente pode correr o risco de fazer as coisas e como não ver os frutos do jeito que a gente gostaria ou de modo muito rápido, imediato, como o mundo é imediatista, a gente se decepcionar e aí deixar a decepção pousar sobre nós, falar mais forte, e aí vem a decepção. E aí depois da decepção vem a angústia, aí depois vem o ódio e aí se frustra. Não pode. É um convite que é incômodo em algumas ocasiões da nossa vida, né? Como o senhor disse, o mundo é imediatista. Mas é libertador. Muito bem. Podemos entender assim. Muito bem.
é libertador a gente participar da palavra de Deus, a gente viver, porque isso tira de nós toda amarra, toda corrente, né? Nos liberta realmente para a gente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, e não somente aquilo que eu quero ser. Certo. Estamos falando aqui de práticas do nosso dia a dia, né? O senhor falou sobre retirar o ressentimento, a raiva do coração. Então, estamos falando de conversão, além de falar apenas sobre ações externas. Estamos falando aqui sobre mudanças no nosso ser, no mais íntimo, né? É algo interno ali do nosso coração. Aplicar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, quem matar o seu irmão será condenado como réu. Jesus diz, eu, porém, vos digo, quem chamar o seu irmão de idiota já será condenado. Porque a pessoa que chama o outro de idiota, ela está se julgando melhor que o outro. Não é mesmo? Ah, Wilker, você é um idiota, você não sabe nada. Então quer dizer que eu que sei a razão de tudo, né? Tudo bem, tem coisas que eu possa saber neste momento que você falta a ciência sobre ela, mas nem por isso você é um idiota, nem por isso você é incapaz. Então, quando eu trato o outro como idiota, como imbecil, por exemplo, a lei de trânsito diz não avançar o sinal vermelho. Isso é uma lei importantíssima para nós. Infringir essa lei causa o quê? Danos, morte, ferimento, problema no trânsito, enfim. Essa é uma lei. Agora, maior do que não infringir a lei de trânsito com o sinal vermelho é não gritar com o seu irmão, é não buzinar atrás dele, porque se perdeu ali, se ele às vezes deixou passar, se acontecer um problema no carro dele, às vezes acontecer problema, a pessoa sai buzinando, gritando com o outro, tá entendendo? Às vezes é uma mulher que está no trânsito, uma senhora, um rapaz, um idoso, alguém que está ali com um problema e uma ambulância. Então, quer dizer, a lei, ela serve como luz, sinal para nós. Ela não pode ser perdida, jamais. Mas ela tem diversos aspectos ao longo dela que Jesus nos ensina a praticar e a viver. São instâncias que às vezes a gente ignora, esquece, que a gente não pode ignorar. O ato de chamar meu irmão de idiota, o ato de maltratar uma pessoa menor que eu, o ato de desprezar um pequenino, isso já é matar alguém, isso já é infringir a lei de Deus. E muitas vezes a gente não tem muita coerência, né? Essa mesma pessoa que está buzinando, que está xingando o outro no trânsito, é a que fala sobre a lei de Deus, é a que prega bondade, mas a gente percebe que em alguns casos não existe essa coerência entre a lei, entre aquilo que é falado, pregado e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O cristão tem que tomar cuidado com isso. E eu vou falar uma coisa agora que pode ser que algumas pessoas não gostem, mas eu, como evangelizador, tenho que falar. Nossa religião, nossa prática de fé, ela veio dos patriarcas, e a Sagrada Escritura vem com muita força quando se trata de homem e mulher, dando muito apoderamento aos homens, né, em relação às mulheres. E muitas vezes nós, dentro da nossa fé, nossa religião, nós justificamos certos atos que são machistas, que são dominantes e que são preconceituosos dentro de casa. Eu não vou falar, destrinchar isso ou aquilo, mas eu digo a você que está do outro lado ali, cuidado para não transformar a sua casa, a sua família, o seu meio ambiente, o seu local de trabalho, num grande local de condenação ao invés de salvação. Quando você humilhar alguém, principalmente uma mulher que está do seu lado, uma criança, muito cuidado, muito cuidado. Eu vejo assim, você falou isso aí, às vezes a pessoa vem na igreja, vem na missa, vai no culto e ali tem um preconceito tão grande, discrimina, usa o outro como instrumento, né, do seu bel prazer. Muito cuidado, é tempo de quaresma e eu tenho que falar isso, eu sinto a necessidade de falar isso, principalmente aos homens que estão assistindo a gente. Não tenha a sua companheira, seja sua esposa, seja sua namorada, sua noiva, como objeto seu. Não é. É uma pessoa de amor. Não tenha o seu filho, sua filha, como empregado, como empregada seu, como objeto seu. Não é. Ele é teu filho para você administrar bem, para educá-lo na fé. A vida dele pertence a Deus, é um presente de Deus. Então, cuidado, eu digo a partir de nós, homens, cuidado para a gente não transformar o nosso mundo num âmbito de julgamento depois, porque vai chegar no céu, o Senhor vai falar, o que você fez com sua família, com esse presente bonito que eu te dei? Aí você mesmo vai olhar para você e dizer assim, meu Deus, perdi tempo, condenei, matei, julguei, usei, abusei de quem eu devia amar mais. Muito bem, o senhor falando aí sobre os filhos, e o evangelho de hoje fala também sobre ensinar a lei.
Eu queria que o senhor falasse sobre isso, a importância da gente transmitir isso para outras gerações. Isso mesmo, a lei de Deus está acima de todas as coisas para nós cristãos. Então a gente entende o universo ao nosso redor, todas as coisas, o nosso trabalho, o nosso convívio a partir da lei de Deus, a partir do amor, a prática do amor a Ele e ao próximo. Então se a gente tem essa lei como a maior lei da nossa vida, ela deve ser vivenciada primeiramente no cotidiano. No âmbito da casa, no primeiro lugar, entre nós. Por isso, na Sagrada Escritura, quem ensina a fé, o amor a Deus e ao próximo, é a mãe, é o pai, é aquele que está dentro de casa, na educação cotidiana. E a gente deve fazer o mesmo também. A primeira instância de educar na fé, no amor a Deus, é o pai e a mãe que devem dar. Primeiramente com exemplo, com o testemunho deles próprios. E depois também com as palavras, com o ensinamento da Sagrada Escritura também. Porque senão a gente delega a uma comunidade exterior, a um professor, a um catequista, a um padre, a um pastor, a gente delega ao outro a necessidade, a importância de educar na fé. Está entendendo? Enquanto que, na verdade, isso é uma obrigação do pai e da mãe que deve viver esta fé, que deve viver esta lei de Deus. Então, você, papai, você, mamãe que está aí hoje, vai falar, padre, mas é difícil, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que ir para casa. É difícil mesmo, não é fácil não. A vida do homem e mulher que crê em Deus não é fácil não. Mas eu não estou dizendo para parar o dia inteiro, para ficar sentado no redor do menino, não é isso. É fazer as coisas ecoarem conforme a lei de Deus. E o exemplo é fundamental. No respeito, no exemplo, na educação, no respeito do dia a dia. A criança vai pegando isso tudo, vai crescendo. Então isso é educar, isso é ensinar, isso é crescer. E lógico, em alguns momentos parar também para rezar junto. Eu vejo papai e mamãe quando vem no meu programa, Wilker, eu pergunto para a criança assim, sabe rezar o santo hoje? A menina de 4, 5, 6 anos sabe rezar o santo hoje. Coisa mais linda do mundo. Com quem que ela aprendeu? Com papai e mamãe. Exatamente. Sabe rezar a Ave Maria, sabe rezar o Pai Nosso. Porque se está na fé católica, tem que aprender, não é mesmo? Então aprendeu, sabe alguma coisinha assim da Bíblia. E já pega outros meninos, 12, 14 anos, pega o santo hoje. Não sabe rezar. Por quê? Não tem a prática da oração, ensina aí, educa. Eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir. Não é fácil, mas é missão, né? É missão. Tem que ir atrás. E a gente pode dizer que toda lei, todo mandamento se resume no amor? Todo mandamento se resume no amor. Jesus é indagado sobre isso e ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todas as tuas energias, com todo o teu vigor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. É o Senhor que fala, não é eu que estou falando. A Sagrada Escritura fala. Amar a Deus com toda inteligência, com toda força e ao próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. Então Jesus vai falar isso àquele doutor da lei que o indaga, que o questiona, e ele vai dizer, muito bem, bom mestre, é isso mesmo. Então quer dizer, para nós entendermos a palavra de Deus e queremos viver na lei de Deus, sem o amor não tem como. Não tem como, porque a prática do amor está acima de todas as coisas. Perfeito. Padre, quero retomar um pouquinho o que a gente falou agora há pouco. O senhor estava falando sobre conversão, sobre as mudanças internas, né? A gente ceder a um pensamento impuro já é pecado? A gente acredita que sim, porque isso vai levar a gente a um caminho errado, a um caminho que lá na frente vai ter práticas também de pecado. Então, primeiramente é o pensamento, né? A gente já está pecando aí? Não, o ato de pensar em si não tem como, porque você... Às vezes não controla isso. Não consegue controlar todo o pensamento, né? A gente diz, quando a gente vai rezar a nossa ato de contrição, por palavras, pecados, né? Pensamentos, palavras e omissões. Pensamentos, palavras e omissões, diz o ato de contrição. Mas o pensamento que aqui está dizendo não é aquele pensamento que vem na minha mente. Porque isso aí não tem como, você é gente. Não tem como eu olhar para uma pessoa bonita e achar ela bonita. Né? Um homem bonito, uma mulher bonita, uma pessoa que passou, um carro novo, olha, nossa, que carro bonito, né? À primeira vista não é o pecado, você achar que é carro bonito. Mas daqui a pouco você fala assim, nossa, eu queria esse carro para mim. Aí já, é isso que você está falando. Você deixa ser levado pelo seu pensamento, que à primeira vista não é pecado. Que mulher bonita aquela ali. Nossa Senhora, se eu tivesse aquela mulher para mim, você está entendendo? Então aí esse pensamento vai te levar ao pecado, ao desejo, a querer o outro, a questionar, a correr atrás, a ter ciúmes, a ter inveja,
a buscar derrubar o outro para ter o salário dele, para ter o emprego dele, para ter a vaga dele, não é mesmo? Então, por que tem uma vaga aqui para deficiente, né? E eu paro meu carro em cima? É que você quiser, não tem deficiente nenhum. Então, quer dizer, começa a questionar a vida do outro, julgar a vida do outro, julgar o meio que vivemos. Enfim, aí o pensamento pecaminoso vai levando. Então, assim, ceder, se for ceder ao pensamento, ceder a ele é pecado. Tê-lo, imediatamente não é, porque você olha lá, você acha bonito uma coisa, uma pessoa, uma situação, até pensa, nossa, se eu colocar meu carro aqui não vai ter nada. Tudo bem. Pensar assim não é o pecado, mas depois você agir conforme os pensamentos, ceder a ele, como você falou, aí já vai no pecado, porque aí não tem mais volta, né, Wilker? Você vai para o caminho, você vai para o rumo em que vai desandar tudo, que vai levar você a desejar, correr atrás, até matar, né? Porque eu falei agorinha, e às vezes matar o seu irmão para ter o que ele tem. Muito bem, aí sim está o pecado. É o pecado. Vamos tirar uma palavra aqui? Ceder, né? Antes da gente finalizar, o senhor escolhe uma palavra para que a gente pense sobre ela antes da gente finalizar a nossa conversa. Olha aí, meu amigo, minha amiga que acompanha nesse tempo de quaresma, hein? Conversão. E essa palavra aqui é muito importante e vai de encontro com o que a gente falou hoje, hein? Olha aqui, essa palavra fala assim, ó, responsabilidade. Responsabilidade. O que é responsabilidade? Você é responsável por aquilo que você produz, não é mesmo? Se fosse trazer lá pro Pequeno Príncipe, vai dizer que sim, você é responsável por aquilo que você cativa, né? Você, uma vez que cativou alguém, você é responsável por ele, por ela, por aquela relação. Mas também em todos os aspectos, também negativos. Você é responsável. Então nós estamos nesse mundo não jogados por aí, somos responsáveis pelo que nós produzimos. Se a gente produz bons frutos ou maus frutos, nós temos que saber que somos responsáveis por eles. O amanhã depende do hoje. Depende do hoje. O que eu pratico hoje, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu planto vento, discórdia, eu vou colher ventania, tempestade. Se eu planto amor, graça, bênção, eu vou colher na frente misericórdia e perdão. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Tem a ver com a liberdade que Deus nos deu. Deu a liberdade. É aquela história, né? Deus é bom e justo. Ele é bom porque deixa a gente plantar aquilo que a gente acha que deve plantar e é justo porque a gente colhe aquilo que a gente plantou. Isso. E não tem a ver com responsabilidade. Eu tenho como reclamar. Vai reclamar o quê? O importante de Deus é a justiça, o amor, a prática, né? Se eu plantei vento, vou colher ventania, tempestade. Muito bem, Padre João Bosco, muito obrigado mais uma vez por ter vindo tomar esse nosso café aqui. Agora 8h27. Foi excelente. Até uma próxima, viu? Obrigado por ter vindo. Um abração. Com Deus. Um abraço a todos aí do Santo Café.